E aí, meus compatriotas? Há mais ou menos uma semana, ou mais, não lembro, eu postei um vídeo pedindo para que vocês comentassem histórias assombrosas que aconteceram com vocês ou que vocês ouviram em algum lugar, para um especialzinho de Halloween. E aí? Então, aqui está. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, se inscrevam aqui e mostrem esse vídeo para mais gente falando: olha só, eu pareci kaká, para que eu possa trazer mais vídeos assim no futuro, se tudo der certo. Então, chegue de enrolação e vamos nessa. Quando eu tinha uns 4 anos, minha avó me contava histórias do corpo seco. A história é meio que simples até. O cara tava devendo dinheiro e foi amarrado numa árvore no meio do mato e o cara ficou sem comer e beber por dias até que morreu. Pelo que ela me conta, uma amiga dela entrou nessa floresta e os matos prendeu ela na mesma árvore e ela morreu seca igual o cara. E todo mundo da minha família, por parte de mãe, conta a exata mesma história. É simples, o cara morreu! Porra! Nossa, mas que pesado, mano. E como que sabe que a mulher... os caras prenderam a mulher? Alguém viu além de você? Ou só encontraram ela lá, tipo... E o pessoal falou... Aí, ó, os galhos... Foi o corpo seco. O pior que a versão que eu vi do corpo seco era diferente, um pouquinho assim, de nada. Mas não que era um homem que ficou preso, coisa assim. Era só tipo o T-Rake, sabe? Enfim, minha mãe já contou essa história várias vezes. A primeira casa que ela morou tinha sido construída em cima de um cemitério, já começou legal. E que algumas vezes minha mãe e suas irmãs já viram algumas coisas estranhas. Uma vez minha tia sentiu uma respiração no ouvido dela, como se alguém estivesse respirando bem no cangote dela. Outra vez minha mãe estava procurando uma posição boa para dormir, quando ela se virou e viu uma mulher velha sentada ali do outro lado, observando ela dormir. Minha mãe se virou e não conseguiu dormir a noite toda. E tem outra coisa que minha mãe dizia que acontecia, como barulhos estranhos pela casa, insetos agrupados em lugares estranhos, porta batendo do nada, mas até hoje eu acho que ela inventou tudo isso pra me dar medo. Parece um filme de Invocação do Mal. Quem que tem a brilhante ideia de construir uma casa em cima de um cemitério? Caralho. Não tem outro lugar. Ah, mas é mais barato. Aí eu tenho que concordar, realmente. Minha avó uma vez me disse que a minha bisavó era uma grande amiga de uma outra mulher, que eu não lembro o nome. E elas prometeram uma para a outra que quando uma morrer, a outra ia arrumar a que morreu pro seu funeral. Mas quando a amiga da minha bisa morreu, ela estava viajando e não foi pro funeral. Quando minha bisa voltou pra lá, às vezes no meio da noite ela ouvia a voz da amiga dela, via vultos. E o meu bisavô pediu desculpas por ela, porque eles estavam muito longe por causa da viagem. E depois disso a mulher nunca mais apareceu. Não sei se essa história é real, minha avó que me disse. Ó, vou ter essa mania de contar essas histórias macabras, bizarras, tipo, ó, aconteceu com não sei o que, tá? Toma cuidado. Se você fazer uma promessa, é pra cumprir. Nossa, a maioria das histórias é uma liçãozinha de moral. Isso daí é cumpra as promessas que você faz, caralho. Ah, mas eu tava no Japão. Volta! Na minha casa tem um quintal e nesse quintal tem lâmpadas, mas algumas queimaram. E quando a luz da área está apagada durante a noite, o quintal e a área fica extremamente escuro. Não poderam ver nada, nem a mangueira, que é uma árvore, e a ceroureira. E uma vez, quando eu tava jantando um pão, eu estava na direção da segunda porta da cozinha que dava para a área e para o quintal. E eu juro que eu vi passos fortes e alguma coisa arranhando as paredes do quintal. E com um pouco de coragem eu acendi a luz da área que não estava queimada. Mas não tinha nada lá. Não tinha pegada, não tinha arranhão. Apenas 2 pontos brancos no meio das folhas da mangueira, que depois sumiram. Chama o padre. Então, começa assim. Eu tava quieto no meu quarto num dia nublado, sozinho, em casa. E eu já tava ficando meio assustado, porque eu sempre ouvi uns barulhos lá embaixo. Mas depois achei normal, até que nesse dia os barulhos ficaram mais fortes. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Então fui lá embaixo, a porta da cozinha estava aberta. Então fui ver o que estava acontecendo lá fora, se tinha alguém. E eu vi minha cachorrinha olhando fixamente pra frente. Quando eu fui ver, vi algo preto se escondendo. Eu fechei todas as portas da casa e fui pra cima de volta e chamei minha mãe no zap. E ela veio e não achou nada. Até hoje tenho medo disso. Caralho, o cachorro tava flagrando um ladrão, cão de guarda. Uma vez, eu e um amigo meu tava andando na rua por volta de umas 11 da noite. Aí a gente passou perto de um lugar onde era mato. Vimos no chão sangue e depois escutamos 3 disparos e um grito de uma mulher bem alto. E vimos alguém saindo do mato. E acabou assim. Filha da puta, conta a história direito. Quem que saiu do mato? O que aconteceu depois que vocês viram alguém sair do mato? Vocês estão indo correndo? O cara matou vocês? O que aconteceu, mano? Conta a história completa.
Uma vez eu tava na igreja e eu fui no banheiro, então alguém bateu na porta repetidas vezes, e muito. Quando eu fui ver quem era, não tinha ninguém levantando ou voltando no banheiro. Ou seja, quem foi essa pessoa que bateu na porta? Era Deus. Era Deus puto que tava vendo que você cabulando culto, a missa. Aí ele foi te chamar, falar, ó, essa missa aqui é pra você, hein? Um dia eu e meu amigo tínhamos pulado o muro da escola pra ficar no pátio. Até que do nada passa uma velha e eu achava que era zeladora. Mas aí do nada ela some. Eu queria ir embora, mas ele não. Então ficamos, até que vimos um bicho que parecia uma espécie de lobo e ele era muito feio. Daí nós fomos embora na hora. E quando voltamos deram notícia que a zeladora tinha passado mal ontem à noite e foi internada. E ficamos com muito medo. Caralho, era o lobisomem. Era lobi. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, eu tava na casa do meu avô. E eu tinha um problema em que eu acordava de madrugada. Eu não sei porquê. E nesse dia, eu também acordei de madrugada. Eu fui olhar meu celular e eu achei que era umas 3:30 da manhã. Sempre assim. Então, deu vontade de ir no banheiro. E claro, eu fui. Quando eu cheguei no corredor que leva pro banheiro, por motivo, eu simplesmente resolvi olhar em direção à cozinha. E lá tinha 2 pessoas que pareciam emanar uma espécie de luz azul. Só tinha eu e meu pai na casa e todas as portas estavam trancadas. Eu corri para o quarto do meu pai imediatamente e com meu coração batendo rápido de medo e a vontade de usar o banheiro já aliviada. Também, né? Eu também não iria mais. Assim que entrei no quarto do meu pai e fechei a porta e acordei ele, perguntei se eu podia dormir o resto da madrugada com ele ali no quarto. E ele disse que sim, mas foi difícil eu conseguir dormir de volta. Até que quando eu pisquei os olhos, de repente ficou tudo branco. Mas depois eu pisquei de novo e minha visão voltou ao normal. Hoje eu não sei muito bem se isso foi um sonho ou se foi real, mas eu lembro que naquele dia eu acordei no quarto do meu pai e a cama do meu pai estava bagunçada, então realmente devo ter acordado de madrugada. Pode ter sido um sonho lúcido, pode ser que o alienígena do Simpson veio visitar sua casa, bateu um ranguinho. Essa é a melhor história que eu tenho. Uma vez, na casa do meu pai, que era um lugar que eu tinha muito mato, mas muito mato mesmo, tu olhava pro lado e tinha um curupira. Eu e mais 7 amigos estavam brincando de pique-esconde. Era umas 11 da noite, pois se juntasse mato mais escuridão, ficava muito mais difícil de nos achar no mato, junto com os sapos e as cobras. Todo mundo já tinha batido e estávamos vendo quem ia procurar dessa vez. Quando a gente olhou pro meio assim do mato, do lado do bar da minha avó, tinha uma figura de um cavalo. Até aí tudo bem, pois lá tinha vários cavalos, que em todo lugar que tem mato, tem cavalo. Mas aquele cavalo tinha uma tonalidade de vermelho neon. Ele não tinha olhos e nem boca, e a gente ficou olhando pra ele por uns 5 minutos, perguntando um pro outro, e ficávamos nos perguntando sobre o que era aquilo, provavelmente o demônio. Eu tinha 10 anos, então eu queria provar que eu era corajoso. Então fui com mais 2 amigos para perto do bicho. Quando a gente estava mais ou menos uns 2 metros de distância, o bicho ainda imóvel, pra tu ter noção, eu decidi gritar, tenho medo de tu não! Quando eu olhei por trás, meus 2 amigos sumiram, correndo, voando, e os outros 5 nem estavam lá, evaporaram. Eu pensei, fudeu, e saí correndo 1.000.000, quase caí na estrada de barro, mas cheguei em casa. Até hoje todos lembram dessa história e sempre fico contado para os novos moradores. Às vezes pode ter sido só um cavalo que é a imaginação de vocês, porque tava tudo escuro, visto de outra forma, mas pode ser também um dos cavalos do Cavaleiro do Apocalipse, pode ser. Não sabemos. Em 2015 eu fui dormir na casa dos meus primos. Em geral, a gente brincou bastante. E quando anoiteceu, meu tio falou pra gente ir dormir. Normal. Até que eu resolvi ir no banheiro. Passei na sala da cozinha e cheguei no banheiro. E quando empurrei a porta, eu vi uma mulher penteando o cabelo. E não era minha tia. Ela tinha cabelo ruivo. Eu não gritei. Eu fui bem quietinha na cozinha, peguei uma panela, voltei na porta do banheiro e dei uma panelada na mulher. Era minha tia. Ela tinha colorido o cabelo. No dia seguinte, apanhei da minha mãe. Mano, eu acho que essa história é fake porque nenhuma criança ia ter coragem de bater em alguém que era supostamente um fantasma ou invadiu sua casa. Provavelmente é correr lá pra mãe e falar, mãe, posso dormir com você aqui, não sei o que. Acho fake. Eu tava dormindo, mas do nada eu acordei de madrugada por motivo nenhum. Não queria ir no banheiro nem nada do tipo. Então, do nada, senti uma sensação de que alguma coisa estava errada. O meu quarto é de frente pra porta dos meus pais. Eu olhava o quarto dos meus pais e dava pra ver os dois estavam dormindo. Mas do nada, um ser de capuz branco flutuava, não caminhava, de lado, olhando pra minha direção. Eu não consegui me mexer, só consegui gritar. Acabou acordando meus pais, que correram até mim. Mas o ser que eu falei desapareceu, mesmo que eu não tinha tirado o olho dele. Quer dizer, dela.
pois no dia seguinte eu me toquei de uma coisa. Você tinha o tamanho ideal de uma criança. E por um acaso, minha irmã, que tinha 4 anos na época, acabou morrendo de pneumonia. E nesse momento eu soube quem era e sinceramente não consigo ficar em um local completamente escuro que não seja o meu quarto. E essa é a minha história. Caralho, mano, isso daí tem um cara... Nossa, que triste, mano, que bad. Eu não sou uma pessoa medrosa, mas isso aconteceu, assustaria qualquer um. E tem a ver com Resident Evil 4. Ai, meu Deus. Era bem tarde da noite, meus pais estavam viajando. E eu tava sozinho, sem nada pra fazer. Então, tá aqui o foda-se e liguei a televisão bem no alto e pensei, por que não jogar um Resident Evil 4? Tava chovendo bastante, mas eu caguei e coloquei o CD no Play 2. Quando o jogo começa, cai um raio fudido bem na hora que o cara fala Resident Evil 4. Quando o raio caiu, a luz da casa inteira acabou. Eu fiquei com puta medo. 2 horas no escuro depois de descobrir que meu PS2 tinha queimado. Nossa, você ainda ficou 2 horas no escuro? Nossa senhora, mano, não sei como tá vivo. O seu coração já teria parado. E depois, o que foi queimado foi aquele jogo filha da puta na fogueira do inferno. Só isso mesmo. Parabéns. Uma vez eu tava sozinha em casa, tava jogando meu LOLzinho de boa, até que ouço a porta da sala batendo. Pensei comigo mesmo, deve ser minha mãe, né? Mas eu chego e abro e tinha ninguém lá. Eu fecho até que bateram nela de novo. E eu abro puto pra ver que tinha. Nada. Lembrando que eu moro num prédio onde só tem velho, então não podia ser uma criança fazendo brincadeira. E nessa época eu era bem ligado e noiado com essas coisas de espírito. Então eu pensei que se for algum espírito, ele não entra a não ser que eu autorize. Cara, eu me lembro até hoje de eu gritando, você não pode entrar! Teve um estrondo alto pra caralho na porta da sala e eu assustei o suficiente pra me trancar no quarto e só saí quando percebesse que era minha mãe ali. Parabéns, você puta ser um fantasma. Está feliz? Esses foram os que eu pude pegar, porque já deu muito trabalho isso. Vocês não têm noção, já tempo de vídeo que eu tô tendo que fazer. E mais um monte de histórias. Eu recebi muitas histórias. Algumas boas, outras ruins. Então eu tive que dar um emaranhado e tal. Se sua história não apareceu aqui, não tem problema, porque pode aparecer eventualmente se esse vídeo aqui se sair bem. Se vocês mostrarem esse vídeo pra mais gente. Se tiver bastante gente se inscrevendo e tudo. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra o máximo de gente que vocês quiserem. Que vocês puderem, se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo aqui nesse canal. Vocês também podem mandar suas histórias no Discord, que tá aqui na descrição, para ser mais organizadinho e não tem um tema específico, que nem a terror, não sei o que. Vocês podem mandar histórias aleatórias que vocês acham engraçadinhos, seguindo as regras, é claro, de não ser tão nojento, não ser pesado, não ser... Enfim, ser para todos os públicos. Ou aqui no YouTube mesmo, mas também seguindo essas regras, onde vocês preferirem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!